Sexta-feira dessa e a gente vai falar de assuntos da semana, enquanto eu vou tomando aqui uma cervejinha, porque. Ai, me molhei. Vai ficar com cheiro de xixi, né? Porque cerveja quando molha na roupa. Bem, foda-se, né? Com todo respeito. Enfim, vamos falar do assunto da semana, que diz respeito às mulheres negras. A gente tem a possível nomeação de uma mulher negra para o STF, que, se acontecer, será algo histórico na história do Brasil, que nunca teve uma mulher preta numa posição de tão alto poder. Na história do nosso judiciário, do alto judiciário brasileiro, nós tivemos apenas 3 homens pretos, tá? Então, como a gente vai estar falando um pouquinho de judiciário hoje, né, e nessa formação desse pacto narcísico, né, da branquitude que se dá pelo judiciário, sim, porque as leis beneficiam mais pessoas brancas, sim, a gente está vendo aí. E aí, já puxando o gancho para outro caso, que é o caso da professora doutora Érica Bispo, que teve aí a sua vaga surrupiada, né? Porque essa é a realidade, ela teve a vaga dela surrupiada, tá? A falcatrua do concurso da USP que teve, onde ela foi aprovada em primeiro lugar, já fiz um vídeo sobre isso. Se você perdeu, vai ali rapidinho, curte. E escuta a mamãe. No meu Instagram, no Instagram, Dark Cinnamon, DarkCinnammon, tá bom? Sou eu. Eu fiz um Reels completo sobre isso, fazendo relação com o dispositivo de racialidade da Sueli Carneiro, para a gente tentar entender o porquê corpos pretos, principalmente o corpo da mulher preta, ele ainda não consegue estar reconhecido no lugar como produtor de conhecimento legítimo, tá? Então a gente vai estar aqui passando pelo Pacto Narcísico 5, que é um pacto. Para quem não conhece essa obra, procure, da Cida Bento. Pacto da Branquidade, da Branquitude. E aí a gente vai estar aqui se preparando, né? Vocês sabem que eu vou sair. Tá aqui falando um pouquinho sobre o que eu acho da situação. Curta, comente, compartilha enquanto eu pego a minha base, porque eu esqueci. Calma aí. Voltei. Deixa eu ver aqui o chat. E aí, gente, como eu tava falando antes da minha câmera travar e eu reiniciar a gravação, e aí se você não tá muito por dentro, a gente tem o caso da professora Erika Bispo, né, que a gente vai comentar aqui. E isso me irritou num lugar muito latente, por quê? Porque eu sei o que é ser deslegitimada enquanto uma mulher preta que pode produzir, sim, conhecimento. Muitas pessoas ficam até surpresas porque acham que eu tô na pós, ou eu tô terminando minha graduação tardiamente, sim, porque o tempo não é linear, né, para todas as pessoas. Salve, Tiago. O tempo não é linear, tá? Eu tive que passar por muita coisa na minha vida para estar terminando uma graduação agora, sim. Estou em 39.
Eu tive que fazer um longo percurso. Eu, eu nunca me imaginei com 39 anos, pra você ter noção. Eu já passei por muita situação na minha vida. E para muitas pessoas é muito surpreendente como um corpo como o meu, que já deveria estar batido no chão, embaixo de 7 palmos, com um corpo como o meu ainda resiste em tentar produzir conhecimento, e eu já produzo conhecimento. Até mesmo quando eu não reconhecia que eu produzia conhecimento. O que acontece? Quando a gente é massacrado a vida inteira, a nossa autoestima, a gente cresce com uma imagem muito distorcida da gente, a gente se desacredita e a gente entra numa síndrome de autossabotagem, tá? E de tanto repetirem na sua cabeça que você é incapaz, que você não vai conseguir, que você é uma falência, isso vai sendo incutido na vida de uma criança preta, como eu, tá? Nem todos os pretos tiveram as mesmas experiências. Estou falando de um lugar de fudida, tá? E onde também a escola só é vista como algo mecânico, né? Algo que vai servir para o trabalho, mas não para gerar pensamento crítico. Quando você tem meia dúzia que consegue alcançar esse pensamento crítico para além de teóricos, mas a gente sempre tem que se basear em teórico para ser validado, porque é assim que funciona, né, o jogo acadêmico, a gente sempre tem que usar referenciais teóricos, e a maioria dos referenciais teóricos sabe que são brancos, né? E aí é onde eu chego no assunto do pacto, que eu tanto falo aqui, do pacto narcísico. Porque o meio acadêmico, ele foi construído de brancos para brancos. E todo o corpo não branco, os corpos que foram escravizados, violentados e tudo mais, isso eu estou falando dos corpos dos considerados negros da terra, que era assim que os indígenas eram primeiramente chamados pelos portugueses. Fonte, Inaê Lopes, tá? É porque tudo aqui tem que dar fonte, né? Senão é só a maluca falando, não é mesmo? Então já tá com o livrinho também. Não tá aqui, tá em algum lugar da minha casa. Eu tava lendo hoje. Ah, tá dentro da minha bolsa, gente. Aqui, tá aqui. Racismo brasileiro. Eu já vou trazer uma outra leitura para vocês. Porque tudo que era considerado não branco é um corpo objetificado, animalizado. Era um corpo validado para ser explorado, açoitado. E quando eu falo explorado, também é explorado sexualmente. Os indígenas eram conhecidos como negros da terra. Tudo que os brancos portugueses sabiam era que os indígenas eram diferentes dele e tinham a tez mais escura. Então eles chamavam de negros da terra. Os indígenas também foram escravizados, né? E aí teve um tempo que teve a escravização simultânea de negros e indígenas, e escravizado indígena tinha um valor de mercado menor do que o escravizado africano, ainda tem esse recorte. Então, assim, isso trazendo lá dados, né? Vamos lá, vamos de dados históricos? Eba! Então, isso falando de 1570, que aí os indígenas já eram escravizados, até 1700 e blau, tá? 711. Mas nesse meio tempo que houve processo de escravização dos negros, essa grande diáspora africana que raptou
os meus, provavelmente os seus antepassados também, e trouxe para essa terra aqui. E aí houve a escravização simultânea. Esses corpos escravizados, eles depois com a e aí vou pular, depois do processo de abolição dos abolicionistas, que aparentemente eram muito bonzinhos, né, deixa eu continuar maquiando senão não sai. Aparentemente muito bonzinhos e tudo mais, não eram, né, a gente sabe que é tudo porque o mercado internacional estava mudando, né, galera? A gente não cai mais nessa história infantil Princesa Isabel, guerreira do povo brasileiro. Enfim, aí esses corpos que só serviam para serem explorados de todas as formas, depois eles passaram a ser o corpo, que era agido, né, na verdade, o necropoder em cima deles, que eram corpos estranhos numa cidade, num país que queria acompanhar esse processo da modernidade, né? Qual é o processo da modernidade? Indústria. Industrialização, enfim. E esses corpos também, né, sofreram todo tipo de represália. Um grupo de pessoas pretas não podia celebrar a sua existência, não podia celebrar a sua vida, a sua cultura, a sua religião, sua luta, sua dança, porque teve a lei da vadiagem. Assim que acabou a escravidão, lei da vadiagem, então qualquer pessoa preta que fosse vista na rua era presa. E aí eu vou chegar no judiciário, tá? Eu tô fazendo toda essa digressão pra gente chegar nos dias de hoje. Então, o que que houve? Houve a criação do judiciário, que considerava e sempre considerou como cidadãos pessoas brancas. As pessoas brancas pobres existiam, gente. Só que elas eram cidadãs. Tá aí a diferença do que era um branco pobre e uma pessoa preta ou indígena, tá? Ou mestiça. Que aí você pode pesquisar, fazer sua própria pesquisa no Google, o que era o ventre livre, lei do sexagenário, tá? Eu não gosto da tua mão beijada não, o Google tá aí, né? É o que eu falei para os alunos hoje, gente, hoje em dia eu sei, em 2 segundos vocês pesquisam. Não é igual uma época que tinha que morrer em enciclopédia, biblioteca não, é aqui, ó, tec, 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 entendeu? Então, assim, tudo foi criado pelos brancos para beneficiar brancos e criminalizar outros corpos. Ao mesmo tempo, esses corpos nunca foram vistos como produtores de conhecimento, só como produtores de trabalho. E a gente pode vir aqui com o conceito de mais-valia e tudo mais, que a gente pode trazer do tio Barbudo. Por que esse conceito de trabalho? As pessoas eram vistas como mercadoria, tá? Pessoas escravizadas eram consideradas bens móveis. Tem noção do que é uma pessoa sem propriedade? Eu acho que é a mesma noção que alguns homens, que são imbuídos aí nesse pensamento heterossexual têm da ideia de que a mulher é propriedade. Né? A gente viu isso aí, umas aberrações falando de que mulher é propriedade, em podcast por aí. De seres que eu não preciso nem citar o nome, né? Enfim. E essas pessoas que só eram consideradas bens, boa noite, meu bem. Bruno Faria. Faria, Bruno. É... Vou dar um gole na cerveja. Aí, abolição. Muito bonita a abolição, né? Que coisa linda. Coisa maravilhosa. Mas o que aconteceu também nesse processo, gente, abolicionista? Vocês estão livres para se fuderem. E o que que vocês vão fazer? Vocês vão voltar a se escravizar de novo.
E aí houve a escravidão por dívida, né? O que é escravidão por dívida? A gente vive até hoje a escravidão por dívida. Se parar de trabalhar, a conta não vai se pagar. Você tem uma dívida com tudo que você consome. Conta é luz, é água, locomoção, comida, né? O maior fetiche do pobre é a barriguinha cheia, não é? Então, as pessoas começaram a se vender para comer, né? Você acha que só é do job quem vende o seu corpo pro sexo. Todo mundo vende o seu corpo pro labor. O que é labor? É trabalho. O que é controle dos corpos? Com a grande coisa que aconteceu com a pandemia que provou. A gente não precisa, meu Deus, travou bizarramente aqui nessa cena. Caralho, destravou, meu Deus, tava foda. Calma aí, gente. Eu, hein? A pandemia provou pra gente que o grande babado dos donos de produção, como a gente fala, é o controle dos corpos, gente. Sabe por que o controle dos corpos é interessante? Porque você não vai ter tempo para abstrações. E aí vamos voltar lá na lei da vadiagem. Vamos voltar lá na lei da vadiagem, onde todas as manifestações africanas, afro-brasileiras, o samba era criminalizado. Hoje em dia, o que é criminalizado? Será que é criminalizado o funk, né? Continua sendo pessoas pretas, né? O corpo validado para morrer, o corpo que está no território de morte, onde o Estado usa o seu necropoder. Quais pessoas estão lá? Tem brancos pobres. Eu não estou falando que não existem brancos pobres. E tem sim muita gente ferrada. Só que em geral também essa pessoa branca pobre que é tão vitimada pelo Estado, ela não percebe que ela tem uma diferenciação muito sutil da pessoa que ela não é branca. Pessoa, principalmente os maiores vitimados nas favelas são pardos, que é a maioria populacional no Brasil. Até em situações de estou falando extrema miséria, agu, ou agu, há o privilégio branco. E aí eu sempre trago aí eu vou trazer a pesquisadora branca, né, já que pesquisadores brancos são validados pela academia, trago aqui Lilia Schwartz. Ela fala que ela fala muito dessa história do mendigo, né, no morador de rua, que ele é um branco e o outro é preto. O morador de rua branco ele pode entrar no banheiro do shopping para fazer suas necessidades. O morador de rua preto não pode. E a maioria da população de rua é o quê? Basta você olhar. Quando tem uma exceção de um morador de rua branco, o que acontece, gente? A sociedade do espetáculo faz. O que essa sociedade do espetáculo faz? Trata como exceção. É o mendigato, é o não sei o quê. E o que isso tem a ver com o pacto narcísico da branquitude? O que isso tem a ver com o judiciário? O que isso tem a ver com a professora da USP? Tem tudo a ver porque são corpos como o meu foram legitimados apenas para a reprodução involuntária, que é para gerar mão de obra barata. Isso é resquício colonial.
Corpos como o meu são invalidados de produção de conhecimento. A minha cultura, isso inclui também a oralidade, porque a cultura negra ela passa pela oralidade, não só a cultura negra, mas indígena, afro-brasileira passa pela oralidade. Ela não é validada pelo meio acadêmico. E entrando no meio acadêmico, os poucos teóricos pretos que são usados como referência bibliográfica foram invalidados por muitos anos. E alguns são até hoje. E aí você vê que tem uma contrapartida, alguns movimentos dentro do que seria seria uma ruptura com a negritude, né? Eu não vou nem falar o nome, e aí tem um movimento que quer invalidar toda a construção teórica de quem trabalhou sério nesse país. A Lélia Gonzalez, você quer invalidar uma Lélia Gonzalez, um Abdias de Nascimento. Foram pessoas que lutaram por políticas públicas. Por essas pessoas eu estou terminando a faculdade. Um corpo como o meu que nunca imaginou que chegaria até aqui aos 30 anos. E quando eu falo isso não é por vitimismo, é porque tudo acontece para que você realmente desista. Isso, eu acho que podem ter aqui outras pessoas pretas que tenham passado por algo similar, ou até pessoas nem tão pretas assim. Mas eu acho que quando você tem um marcador racial que foi criado para diferenciar quem seria escravizado e quem não, porque esse conceito social de raça foi criado pelos brancos. Essas pessoas tentam fazer de tudo para invalidar o tempo inteiro o corpo preto. E um corpo preto que ele chega a produzir conhecimento é como se fosse o corpo subversivo. Como assim você é um corpo preto que produz conhecimento? Então, para uma banca igual da USP, invalidar toda a carreira, todo o estudo de uma mulher preta que teve nota 8.8 no concurso, e já abriram outro concurso, e talvez ela não consiga reverter, para tomar posse desse cargo de professora de literatura africana, porque já abriram outro concurso. E é por isso que a gente está em rede social falando sobre. Que mesmo quando a gente chega lá, arranja um jeito de tirar a gente de lá. Porque o nosso corpo só serve morto. Nosso corpo só serve quando ele está morto. Ou quando ele está gerando mão de obra barata. Eu estou falando do corpo da mulher preta, tá? É isso.